Olá, seja bem-vindo à nossa edição especial Páscoa, o grande plano de Deus. E eu quero apresentar para você o versículo bíblico que está em João 3,16. E a palavra do nosso Deus diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com o Senhor Jesus, nós temos paz com Deus. Vamos iniciar a nossa história. Jesus lava os pés dos discípulos. E a nossa história de hoje, ela está no livro de João, capítulo 13, do versículo 1 ao 17. É a lição de número 2. Antes de começar, queria fazer uma pergunta para você. O que nós devemos fazer ao chegar em casa? E antes das refeições? Isso, exatamente, lavar as mãos. E por que é necessário lavar corretamente as nossas mãos? É muito importante nós lavarmos corretamente as nossas mãos para evitar que a gente se contamine, com algumas doenças. A gente pode até lembrar dos tempos difíceis que estamos enfrentando. Então, tenha bastante cuidado. Ao chegar em casa, lave muito bem as suas mãos, ao ir no banheiro, antes das refeições. Uma dica muito especial nos tempos de hoje que nós temos vivido é manter a distância e usar máscara para que a gente possa estar se prevenindo e a gente possa estar cuidando da gente e cuidando dos nossos amiguinhos e dos nossos familiares também. No tempo de Jesus, as pessoas lavavam os pés ao entrarem em uma casa. Elas tomavam banho antes de irem à casa do amigo. E quando chegavam lá, olha só o que acontecia. Um empregado trazia uma bacia e uma toalha para lavarem seus pés, pois elas caminhavam com sandálias abertas, ou mesmo com os pés descalços, e havia muita poeira. Isso tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Vamos lembrar que alguns dias depois de fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus decidiu ficar a sós com os seus discípulos. Ele sabia que seria a última noite com eles e planejou tudo para celebrar a Páscoa com os seus amigos. Jesus disse onde seria a reunião e como eles deveriam fazer. Seus discípulos fizeram como ele havia ordenado. Quando estava tudo pronto, Jesus se reuniu com os 12 discípulos. Ele se levantou e tirou a sua capa. Amarrou uma toalha na cintura. Será o que foi que ele pegou para poder lavar os pés dos discípulos? Vamos tentar descobrir? Vamos. Será que foi o álcool gel? Será que foi um sabonete? Ou será que foi uma bacia com água? Vamos ver se você descobre? Sim, uma bacia com água. Exatamente. Jesus pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés deles. É importante lembrar que aqui nesse momento, dias antes, Jesus tinha entrado em Jerusalém, tinha sido aclamado como rei. E agora ele estava fazendo um serviço de um escravo, de um empregado. E quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, um dos seus discípulos, Pedro não aceitou. Pedro achou que não era justo o seu Senhor lavar os seus pés. Mas Jesus disse para ele que depois ele ia entender o que estaria acontecendo. E então Pedro disse para o Senhor: não somente os meus pés, mas todas as minhas mãos e a minha cabeça, Senhor. Naquele momento, Jesus, ele queria explicar, ele queria nos trazer a mensagem do que é estar limpo. Tempos depois, os discípulos entenderam que Jesus não estava falando de tirar a sujeira dos pés, mas sobre a salvação que ele nos dá. Quem ainda não tem Jesus em sua vida como seu Senhor e Salvador, precisa crer nele e confiar em sua obra salvadora.
Quem já crer nele está salvo, mas continua pecando. Mas, se continua pecando, é preciso tirar a sujeira do pecado, confessando, falando para Deus todo dia. E lembrando para você que pecado é tudo aquilo que eu faço, que eu penso e que eu falo que não agrada a Deus. E Jesus, depois de lavar os pés de todos os discípulos, ele falou sobre a importância deles servirem uns aos outros. Ele deixou o exemplo, mostrou que todos os que amam e o seguem, devem servir aos outros, não importa se o serviço seja considerado pequeno ou comum. O importante é praticar o que Jesus demonstrou. A Bíblia diz: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. João 13:17. Este versículo quer dizer que nós devemos servir aos outros com alegria, honrando o Senhor e demonstrando o nosso amor por Ele. E agora eu vou fazer um desafio. Durante essa semana você vai pegar uma folha de papel, pedir a ajuda da mamãe, do papai e colocar uma lista de coisas que você pode fazer para servir a sua família. E no versículo da nossa lição, em Romanos 5:1, nos diz assim: justificados pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus nos salva, ele nos justifica. Justificação quer dizer que a justiça de Jesus é passada para nós, aquele que o receberam como Senhor e Salvador. Ou seja, por meio de Jesus, nós nos tornamos justos e temos paz com Deus. Então, nós podemos dizer: nos passos de Jesus, temos paz com Deus. Repita comigo: nos passos de Jesus, temos paz com Deus. Que bom, que Deus te abençoe, criança, que Deus abençoe a sua família. Amanhã nós temos mais uma lição. E não esqueça, Jesus te ama. Um beijo no coração.